Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Boa semana, boa segunda-feira para todo mundo que está aí em casa acompanhando o nosso programa, sempre com você. Bem-vindo a mais um programa, bem-vindo a mais uma semana. Louvado seja Deus, né, gente? Que bom que começa mais uma semana. Acabou o final de semana, não tem problema não. Daqui uns dias vem outro, daqui uns dias tem feriado, né? Mas vamos aproveitar todos os dias da nossa vida como se fossem os últimos. Né? Cada dia é um presente de Deus para nós estamos aqui para aproveitar esse presente que o Senhor nos dá. Então, para você, uma excelente segunda-feira, aproveite a sua segunda-feira, vamos juntos celebrar. Afinal de contas, hoje é dia 1º de outubro, começamos outubro mês missionário, e hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Eu sou devota de Santa Teresinha, né? Não posso falar muita coisa, mas puxar muita sardinha pro lado dela, mas hoje é dia de Santa Teresinha. E eu queria começar o nosso programa, né, falando para vocês uma frase dela, muito bonita, que diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e amor no meio da provação, como no meio da alegria. Então, para Santa Teresinha, a gente não precisa ficar horas ali fazendo oração, horas ali, né? Muitas vezes uma oração que a gente acaba se perdendo nela, mas uma oração simples, como ela diz, é um impulso do coração, é um simples olhar para o céu. Isso para Santa Teresinha já era oração. E Santa Teresinha ensina muita coisa pra gente, né? Para nós, na nossa caminhada de fé. Tem uma outra frase dela que eu gosto muito, que diz assim: eu sou o que Deus pensa de mim. Quantas vezes a gente se preocupa com aquilo que os outros falam de nós, né? E a gente tem que perceber que o único que importa, a única opinião que importa sobre quem nós somos é a nossa e a de Deus. Por isso é tão importante estarmos perto dele, para nos assemelharmos cada vez mais, né, a ele, nos assemelharmos cada vez mais aos nossos santos, que são exemplos para nós. E aí, hoje, dia de Santa Teresinha, tem missa em algumas comunidades, Santa Teresinha das Rosas, Sagrada Face, né? Tem missa em algumas comunidades. Hoje eu sei que lá na Abadia tem missa às 19 horas. Lá na São José, daqui a pouquinho o pessoal da Shalom vai estar aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre esse evento também de Santa Teresinha. Às 19h30, que vai ser lá na São José, às 19h30 tem missa de Santa Teresinha do Menino Jesus lá na comunidade Boa Nova. Então é só você procurar e celebrar juntos esse início de mês missionário e dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Lembrando que daqui uns dias também é dia de São Francisco. Então, olha, tem muitos dias pra gente comemorar nesse mês tão abençoado, né? E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre honestidade. Afinal de contas, essa semana também, domingo, nós temos eleições, né, aqui no Brasil inteiro. Nós vamos lá exercer o nosso direito, a nossa cidadania. E hoje nós vamos falar sobre honestidade, né, gente? Porque quando a gente fala de política, vem na nossa cabeça a crise que nós estamos vivendo, né? Desonestidade. Mas será que nós, seres humanos, sem sermos políticos, candidatos e tudo mais, praticamos honestidade? Será que nós somos honestos com os outros? E a honestidade com a gente mesmo? Será que nós temos? Pois é. Daqui a pouquinho, então, eu vou receber aqui o Luciano Maiolino, ele é psicólogo, vai bater um papo com a gente falando sobre esse assunto, tá bom? Você é o nosso convidado. Se quiser participar, 3349-1015, 993470532. E mais um dia quero agradecer a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Mirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. Também quero agradecer a Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos do Mato Grosso do Sul, também parceira do nosso programa. O telefone da Maria do Rocio está aparecendo aqui, é o 99604-5040. Quer uma representação Tracta Cosméticos aí na sua loja? Entre em contato com a Maria do Rocio, tá? Um beijo grande para vocês. E aproveitando o dia de Santa Teresinha, vamos rezar também juntos com São Maximiliano Kolbe. Sabia que São Maximiliano Kolbe era um grande devoto também de Santa Teresinha? Olha, muita gente que eu conheço tem essa devoção por Santa Teresinha, e o nosso fundador hoje, santo, São Maximiliano Kolbe, também era um grande devoto de Santa Teresinha. Ele entendia muito, né, as coisas que ela dizia, ele tinha uma proximidade muito grande com ela. E também, né, claro, Teresinha também uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Então eles tinham essa ligação, né, de Nossa Senhora, que era também intercessora dos dois. E aí Padre Kolbe nos diz assim: fiz o possível, e agora, minha mãe, o caso é contigo.
Fiz o possível. E agora, minha mãe, o caso é contigo. São Maximiliano Maria Kolbe. Que nós possamos entender que nossa limitação humana, ela nos faz fazer aquilo que é possível. Quando ultrapassa os nossos limites, ultrapassa as nossas possibilidades, aí chega a hora de entregarmos de fato para Deus. Não ficarmos ali batendo na tecla, tentando resolver tudo sozinho, né? Santa Teresinha dizia isso, ela falava assim, olha, se for pelo meu querer, deixa o meu querer de lado. Então, que nós possamos entender, compreender isso, isso possa ser plantado no nosso coração nesse dia. Que esses dois santos, tanto Santa Teresinha quanto Padre Kolbe, entendia que nada era somente de suas possibilidades. Nós temos capacidade, o Senhor nos dá capacidades de escolha, né? O livre-arbítrio para escolhermos aquilo que é certo para a nossa vida. Mas a gente às vezes se acha tão grande, tão autossuficiente, que acha que pode resolver todos os problemas sozinhos. E nós que somos cristãos, cristãos católicos, apostólicos romanos, sabemos que nós temos uma mãe que intercede por nós. Que quando o calo aperta, quando o negócio fica difícil, fugiu das minhas possibilidades humanas, aí quem sabe, né, se eu conseguir deixar o meu orgulho de lado, eu consigo colocar nas mãos de Deus. Eu consigo colocar nas mãos dela, nas mãos de Maria. Não é mesmo? Vamos pedir então que a Virgem Imaculada interceda por nós. Que Maria nos aproxime, né, também de Santa Teresinha. Que Maria nos aproxime também de São Maximiliano Kolbe. Nós vemos, né, rosas em todo esse caminho, no caminho de Padre Kolbe, no caminho de Santa Teresinha, no caminho de Maria. Quando nós dizemos de entregar a nossa intenção para Maria, para ela entregar para Jesus, nós dizemos colocar a nossa intenção como uma rosa, oferecer uma rosa nas mãos da Imaculada para que ela entregue até Jesus, para Jesus. Então que nós possamos, né, entender essa ligação e muito mais, nos espelharmos nesses santos. Sabermos que a nossa caminhada de fé não é uma caminhada fácil. Padre Kolbe sofreu. Santa Teresinha sofreu, não somente com a doença. Santa Teresinha sofria no Carmelo. Às vezes tinha irmãs lá dela do Carmelo que judiavam dela. E ela permanecia em pé. Ela dizia assim, que quando ela já não conseguia mais ser entendida pelas suas irmãs, ela recorria à Virgem Maria. Padre Kolbe, quando passava perto, ele recorria a Maria. E que nós também, quando passarmos o aperto, como diz Padre Kolbe, fizemos o possível, agora minha mãe é com você. Então, quando passarmos o aperto, agora minha mãe é com você. Porque Maria nos indica esse caminho das rosas. Porque Maria nos indica esse caminho de possibilidades. Com ela nós vemos possibilidades que a nossa humanidade não enxerga. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Imaculada Conceição, rogai por nós. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Muito bem, gente. Olha, eu falar de Santa Teresinha mexe com o meu coração, porque eu sou uma apaixonada. Eu falo que eu sou uma florzinha no jardim de Santa Teresinha, né? A gente aprende a amar e ter essa devoção por essa santa que ensina a gente a refletir, olhar para dentro de nós, viu? Assim como São Maximiliano Kolbe também faz com a gente. Hoje aqui no nosso programa, o tema é honestidade. Você pode participar com a gente, 33491015 e 993470532. E eu já convido aqui o Luciano Maiolino, ele que é psicólogo e veio bater um papo com a gente. Luciano, bem-vindo, vamos te receber, vamos sentar. Hoje falarmos de honestidade, parece que é um assunto assim meio simples, fala assim, fala de honestidade, claro que eu sou honesto, né? E aí a gente vem, eu também acho que proporcionei esse tema porque tá chegando eleições, né? E a gente fala assim, será que a gente também comete desonestidades, né? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Muito obrigado ao convite, né, da TV da Milícia Imaculada. É interessante, eu já vou começar te corrigindo, tá? Houve Pode começar. Vamos começar corrigindo, já que o assunto é honestidade, né? Eu fui apresentado como psicólogo, eu não sou psicólogo, eu sou um terapeuta sistêmico, formado pelo Instituto Nefesh, de terapia, inclusive. Teve um retiro terapêutico ontem, né, onde nós trabalhamos, lá junto com o Padre Paulo, na Igreja da Abadia. O Nefesh, é muito legal, eu já ouvi falar, tinha ouvido falar no Paraná. Muita gente fazendo no Paraná. O Instituto, ele é do Paraná, ele é de Maringá, né, e aí vai expandindo, a coisa é boa, a gente vai se tratando, vai ficando bem, então chegou até Campo Grande, eu fiz o meu curso de formação no Paraná. Que bacana. E o Padre Paulo proporcionou essa vinda
também para dentro da igreja, para que os fiéis pudessem se tratar emocionalmente. Que legal, eu servi acampamento já lá do Padre Paulo, né, Uhum. acampamento da igreja, inclusive hoje eu vou participar da Missa Terezinha lá na igreja do Padre Paulo Você também. está lá na convidado para o Badia. próximo Nefest, ano que vem. Olha só que Se maravilha. tiver, você está convidado. Ah, que Experimentar maravilha. essa beleza. Fico feliz, viu? Então, corrigindo, sejamos honestos, eu estava errada. Sejamos honestos. E agora, então, ele vai bater um papo com a gente aqui, né, falar de honestidade. Vamos definir, então, né, Luciano, o que é a honestidade? Pois é, honestidade parece que ficou uma coisa muito subjetiva hoje em dia, né? Jeitinho brasileiro para correr da honestidade tem de monte, né? Então, honestidade é não, o quê? Não roubar, não mentir. O que é honestidade, na verdade? O que eu recebi dos meus pais, da minha escola, do convívio onde eu tenho, para entender o que é realmente uma honestidade? Isso tem se perdido ao longo dos anos, né? Ao longo dos tempos. A palavra honestidade vem de onus, né? Do latim, que significa honra, dignidade. Então, o que você recebe do seu pai? O que você recebe do seu seio familiar? Eu coloco em prática? Então, veja bem, se eu recebo do meu pai o exemplo, eu recebo da minha mãe o exemplo do tal famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas, de furar a fila, de não respeitar, podar pela direita, de não respeitar quando eu recebo um troco, né? E não devolvo. Não devolvo, eu percebi que veio a mais, mas eu fico quieto, mas eu grito quando vem a menos, entendeu? Então, essas pequenas coisas, quando eu puxo um sinal de TV, que eu posso pagar, mas todo mundo faz, então, o exemplo dentro de casa é muito importante para eu definir o que é isso, porque acaba se tornando relativo. Isso é uma grande responsabilidade, né, você falar, porque é como se talvez fosse o exemplo ele é cíclico, né? A gente vai passando exemplo e as pessoas vão vivendo esse exemplo junto com a gente vai sendo exemplo. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque você fala de família, né? E aí vem dos pais, tem que passar para mim, e aí eu tenho que passar para o outro, né? Porque a gente sabe perfeitamente que o que arrasta é o exemplo, né? Então, assim, é como aquele pai que manda o filho ir para a igreja, mas ele mesmo não vai. Né? Então, assim, é óbvio que o filho vai crescer tomando a experiência do pai, não o que o pai disse. O que o pai disse pode entrar para um ouvido e sair para o outro, pode se perder por aí. Mas aquilo que o pai fez, mesmo que na nossa adolescência a gente faça as nossas maluquices, eu tenho um norte, eu tenho uma base para onde voltar, eu tenho um ponto de referência aonde eu posso me apoiar. E essa honestidade que é recebida dentro de casa, ela se relativiza quando eu olho para o meu pai e vejo que o meu pai, a minha mãe, ou o meu irmão mais velho, aquele que assumiu a minha criação, dá o famoso jeitinho para as coisas. E aí eu vou ser ensinado dessa forma, né? Eu vou aprender desse jeito. É verdade, você falando dessa raiz, né, da palavra honestidade, vir de honra, me veio muito aquilo que já foi vivido há décadas, sei lá, séculos atrás, porque você falava muito de honra, né? Eu tenho que honrar o que eu disse, eu tenho que, a honra da minha filha, a honra do meu filho. Parece que, não sei se antigamente era-se muito mais usada a questão da honra em si, né? Do que hoje em dia, não sei se veio se perdendo esse tipo de valor, digamos assim. Porque era uma escola onde você não tinha onde anotar, não tinha assinatura, você tinha que confiar em mim, né? Então, as nossas relações eram muito mais naturais do que virtuais, os nossos relacionamentos, né? E quando as gerações vão passando e vão se perdendo isso, por exemplo, eu poderia te perguntar o seguinte, já que o assunto é honestidade, por que você não convidou, por exemplo, um político para estar aqui? Porque nós temos uma prefiguração, né, de que nem todo político é honesto. O pior disso tudo é que já há uma generalização. Não, a gente não está afirmando, tá, gente? Eu disse aqui, sim, nem todo político. Por quê? Porque é uma generalização desse conceito. Político é desonesto. Se você chamasse aqui o político mais honesto do mundo, com certeza, do outro lado da câmera ali, o telespectador já torceria o nariz. Será, né? Será, mas um político falando de honestidade ficou estereotipado.
Então é difícil você mudar esse tipo de conceito. Agora, se a gente pudesse, só Deus vê isso, mas se a gente pudesse, com uma bola de cristal qualquer, descobrir quantos, não quais, mas quantos políticos honestos existem no país, talvez a gente se surpreendesse. Talvez. Ou talvez não. Porque a gente... Talvez querer mais fácil votar. Talvez ficasse mais fácil votar, olha que beleza seria. Mas assim, por que não se chama uma pessoa que exerce esse cargo público? Exatamente porque gera a desconfiança. Não significa que ele seja desonesto. Será que por esse círculo que nós vivemos e essa questão dessa honestidade de passar e de ter sido quebrado, pode ser que a gente não consiga reconhecer a honestidade na gente mesmo, por isso que a gente não reconhece no outro? Excelente pergunta. A gente, sem juízo de valor, se você lembrar do impeachment e os deputados que votaram pelo impeachment, dizendo cada absurdo, dependendo do voto dele, ou sim ou não, mas pelo que eles estavam votando, eu fiquei com vergonha, aquela famosa vergonha alheia, né? E eu pensei comigo assim, nós estamos de parabéns, porque esses são os nossos representantes. Eles não entraram lá porque eles forçaram a porta e falaram, eu vou entrar. Não, nós colocamos eles lá. Então assim, na verdade, a gente aprende que o exemplo vem de cima, sim, vem de cima também, mas nós não podemos nos esconder. Nós colocamos eles lá. Então, quando a gente faz essa projeção da desonestidade, nós precisamos sim olhar para dentro de nós e ver se eu não puxo um fio para colocar uma TV legal para mim sem precisar pagar, se eu não furo o sinal, se eu não podo pela direita, se eu não furo a fila, se eu não devolvo o troco corretamente, se eu não minto, né? Existem as mentiras sociais, isso daí já é um outro tema um pouco mais profundo. A gente falou já sobre essas mentiras sociais, como, por exemplo, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo né? bem. Mas vai que eu respondo que não tá tudo bem, a conversa fica longa. Mas existem essas coisas. Agora, quando o assunto é sério, né? Eu falo o seguinte, nós estamos vivendo numa época em que virou moda fake news. Não é verdade? Então, por exemplo, quando alguém me... Vamos tentar fazer o link, tá? Para você entender. Quando alguém diz alguma coisa de você, e eu passo essa informação para frente, sem perguntar para você se essa informação é real, eu sou tão responsável quanto quem inventou isso daí. Tá certo? Na igreja a gente chamava a famosa fofoca. Né? Que ninguém faz. Que ninguém faz, aqui ninguém faz. Não. Mas é a famosa fofoca. Agora é uma fofoca virtual. Entendeu? Então eu estou espalhando mentira. Porque a honestidade é não mentir. Então eu posso estar sendo desonesto quando eu compartilho uma fake news? Quando eu compartilho uma fake news. Porque o dia que fizerem isso comigo, eu não vou ter moral para brigar, porque eu já fiz isso tantas vezes. Olha só. E aí a gente diz assim, não, mas eu só repassei. Sabe? Qual foi a intenção de repassar, né? Tirando dos ombros, eu só repassei, não. Você é responsável por aquilo que está sendo multiplicado. E sabe que nós falamos sobre isso já aqui no programa, sobre autorresponsabilidade, porque justamente entra nesse aspecto. Por que a gente tem uma mania de jogar a responsabilidade das coisas que acontecem para os outros? Mas a gente mesmo não para pensar, por exemplo, nem você, eu só passei. Dando esse exemplo, eu só passei. Mas eu vou dar uma pausa na nossa conversa, para a gente poder dar uma aguinha aqui, né? E dá tempo, se você quiser participar, 3349-1015, 993470538. Estou recebendo o Luciano Maiolino aqui para bater um papo com a gente, tá bom? Se você quiser participar, esses são os telefones, estamos falando de honestidade. Às vezes você quer dar sua opinião aí, dê sua opinião, tá bom? Nós estamos aqui, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí não.